onde o meu pai e minha mãe tinham uma divergência com relação à fé. Ele não era evangélico, ela era. A primeira impressão que a gente tem é de ser um jogo desigual, isso vai dar problema. No nosso caso, não deu, porque o meu pai, apesar de não ser evangélico, de não ir à igreja, ele tinha um temor muito grande de Deus. Ele temia, ele sabia que a verdade estava na Bíblia que a minha mãe carregava para a igreja. Então, chegava nos domingos, ele era o primeiro que levantava a gente da cama para a gente acompanhar nossa mãe para a igreja. Bora, cara, todo mundo está na hora de ir para a igreja. Olha aí. Ele não era evangélico, mas se comportava como se fosse, Uhum. né? Então, eu fui criado assim, levado para a igreja congregacional em Campina Grande, na Paraíba, onde eu nasci e fui criado. E foi lá que eu, ali na igreja, me enturmando com os músicos da igreja, foi ali que eu aprendi a tocar violão e contrabaixo. Minha primeira composição foi feita quando eu tinha por volta de 12 anos. Minha primeira composição gospel foi feita nessa época, quando eu tinha 12 anos. Uma música chamada Olha Deus, que está disponível nas plataformas. Eu gravei essa música há alguns anos, há uns 2 ou 3 anos atrás eu gravei essa música. Nunca tinha gravado, mas depois, sabe de uma coisa, eu vou gravar a primeira música que eu compus. Aí tá aí. Olha Deus, o nome da música. 12 anos. Com 12 anos. E aos 17 eu passei num concurso para a Marinha, me tornei fuzileiro naval, fui para Natal, e de Natal a Marinha me mandou para o Rio. E quando eu cheguei no Rio, sem mamãe por perto, minha mãe já tinha falecido nessa época, minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos, com 17 entrei para a Marinha, sem mamãe para me controlar, sem papai para me dizer a hora que tinha que ir para a igreja, lá no Rio sozinho, eu caí no mundo, caí na farra, como se diz. E fui viver como os jovens da Marinha viviam, indo para bailes, bebendo. Nunca gostei de cigarro, mas experimentei cigarro e não me dei com aquilo. E continuei nessa vida afastado da igreja, até que um dia fui convidado para ir numa Assembleia de Deus, lá em São Cristóvão, Ministério Apostólico da Fé, que agora é a Assembleia de Deus. E nessa noite Deus falou comigo. E nessa noite eu fiz aquilo que eu nunca tinha feito na minha infância. Eu levantei minha mão para aceitar Jesus. Uhum. Muitos de nós somos criados na igreja, somos acostumados, mas nunca tivemos uma conversão real. Não todos, alguns foram criados assim e são convertidos, mas eu não era. Eu era convencido. Naquela noite eu me converti. E eu tinha um problema muito sério nessa época com o meu pai. A minha mãe tinha falecido de câncer por causa de um desgosto que ela adquiriu, que ela teve, uma mágoa que ela tinha, por causa de uma traição do meu pai. E por causa dessa mágoa, dessa tristeza, veio um câncer e 3 anos depois ela faleceu desse câncer. E eu passei a culpar o meu pai pela morte da minha mãe. E nessa noite que eu me converti, lá em São Cristóvão, a primeira coisa que o Espírito Santo falou aqui no meu ouvido foi: você tem que pedir perdão ao seu pai. E eu ficava sem entender por que aquela voz estava me falando aquilo. Só tem que pedir perdão a ele, é ele que tem que me pedir perdão. Era assim que eu pensava, como um homem carnal, como um homem sem conversão. Veja o efeito que tem uma conversão. A partir daquele momento Uhum. que eu levantei minha mão e aceitei Jesus, isso virou na minha cabeça. Eu achava que meu pai me devia, e agora o Espírito Santo me convenceu de que era eu que devia ao meu pai. E eu não concordava com isso. Eu lutei contra o Espírito Santo, porque eu ia dormir e acordava com esse pensamento: você tem que pedir perdão ao seu pai. Aquela voz: você tem que pedir perdão ao seu pai. Teve um momento que eu não aguentei mais, comprei uma passagem para João Pessoa, fui procurar onde meu pai morava, que só sabia dessa informação. Ele está em João Pessoa, num conjunto lá chamado Valentina Figueiredo. Cheguei na rodoviária de João Pessoa, perguntei pro taxista: você sabe onde é esse conjunto? Ele falou: sei onde é. Aí me levou no conjunto. Você vai ficar em qual rua? Eu falei: eu não sei, me deixa lá eu vou procurar. E saí procurando rua por rua, falando o nome do meu pai para ver se alguém conhecia. Até que cheguei na rua onde ele era conhecido, me falaram a casa dele aquela ali, eu fui lá e foi eh, um encontro muito impactante naquele dia, porque eu cheguei no portão, quando eu apertei a campainha, meu pai que atendeu lá dentro de casa, e ele, quando abriu a porta da sala e olhou para o portão, era eu que estava. E a gente ficou se olhando, um não sabia o que fazer, nem o outro. O Espírito Santo veio aqui e falou:
vai lá você e pede perdão a ele, porque o entendimento que eu dei para você, eu não dei para ele ainda. Vai lá. Aí eu criei coragem, botei a mala no chão, caminhei até o meu pai, paramos um na frente do outro, ele estava paralisado, né? Ele não sabia o que fazer. E eu olhei para ele e falei, pai, eu vim aqui te pedir perdão por esses 11 anos sem falar com você. Aí ele me abraçou, nós nos abraçamos. Começamos a chorar os dois, eu chorando, ele chorando também. E aí ele também me pediu perdão. Então, naquele encontro, houve uma cura dos dois lados. O Espírito Santo sabe o que faz. Eu não sabia, mas o Espírito Santo sabia que ele também iria me pedir perdão. Então, foi um momento de profunda influência na minha vida como cantor. Porque foi a partir daquele encontro que eu comecei a compor músicas falando de amor, de perdão. Tem uma música minha que se chama Força do Perdão, que eu digo assim, como eu vou falar de amor se eu não souber amar? Então, aquele encontro com meu pai me ensinou muito sobre isso. E eu comecei a produzir músicas. O Filho Pródigo é uma música que foi produzida depois desse encontro. O mundo me deu flores, e quando eu canto essa música, na verdade, eu estou falando da minha relação com meu pai. Estou usando a parábola para falar da minha relação com meu pai. A ternura me abraçou, Exatamente. os meus erros esqueci. Exatamente isso. Então, a minha música, ela é fruto, Josué, dessas experiências espirituais, assim. Aí vai surgindo música. Incrível, né? Uhum. O incrível nessa história para mim é se convenceu com essa já teve a Então, eu sou esse cara aí. Eu sou Sérgio Lopes, um cantor apaixonado pela fé que professa, e não tenho mais nada a falar de mim além disso, porque para mim é isso que importa. Que o meu relacionamento com Cristo, com Deus, seja tão seguro, tão firme, que é o que me identifica nessa vida. Depois que nós tivemos esse reencontro, em que nós nos perdoamos, nos abraçamos, depois eu voltei para o Rio, 3 meses depois o meu pai faleceu. Eu recebi a notícia que ele tinha falecido. E eu cheguei a caminhar umas 2 horas na Vila da Penha lá, Avenida Meriti, para cima e para baixo, sem saber o que fazer, com aquela dor de ter perdido meu pai. E como seria minha música hoje falando de perdão se eu não tivesse ido pedir perdão a ele? Eu não teria autoridade para falar sobre isso. Então eu agradeci a Deus pelo seguinte, porque o meu pai já estava, quando eu reencontrei, ele já estava assim caminhando para a morte e não sabia. Ele tinha problemas cardíacos e bebia muito, parou de beber depois desse nosso encontro, que ele também se converteu, até para isso serviu esse encontro. Depois daquele encontro, a atuação do Espírito Santo na nossa vida foi tão grande que naquele encontro, sem eu ter falado nada para ele, não conversei nada sobre cerveja, eu nem sabia que ele tomava cerveja, mas ele parou de tomar cerveja naquele dia e começou a frequentar uma igreja e se converteu. E 3 meses depois, ele teve uma arritmia e faleceu. Mas já faleceu salvo e perdoado por mim e eu por ele. Tinha todo um plano já de Deus, né? Tinha. Então, eu senti muito alívio e comecei a escrever músicas sobre perdão, porque era uma experiência que eu tinha vivenciado. E o poder libertador que o perdão tem. Porque até eu ser perdoado pelo meu pai e perdoar o meu pai, eu não conseguia fazer música. Eu não conseguia ter alegria na vida. Eu estava no quartel, eu era sempre sério, carrancudo, não tinha conversa com ninguém, sentava no refeitório, as pessoas, meus colegas puxavam conversa comigo, eu estava lá na bandeja comendo, sim, não, tá, e eu não tinha conversa com ninguém. E depois daquele perdão, isso foi tão curado, isso foi tão resolvido, que de um homem tão calado que eu era, eu viria até cantor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Eu antes era calado por causa dessa mágoa que eu tinha do meu pai, e depois disso resolvido, eu me tornei um cantor. Quer dizer, hoje eu falo o tempo inteiro. Falo e canto. A experiência transformadora. Transformadora.